Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, a saudade é imensa, né? Mas a gente sabe que é necessário, né? Retornamos às nossas aulas agora. Espero a compreensão, espero a colaboração de todos vocês, tá bom? Sempre que forem assistirem às aulas, independente, né, que seja a minha ou outra disciplina, pega o seu material, pega o seu lápis, a sua borracha, a sua caneta e deixa ali do seu lado, tá bom? É difícil para vocês sim, mas para nós também, né? Mas nós todos vamos conseguir, né? Vamos sair bem dessa, tá bom? Bom, meninos, vamos deixar um pouco de lado, né, aquela apostila 1, a gente falou bastante a questão de imigração, de refugiados, né? Então essa apostila, esse volume 2, é uma apostila riquíssima, né? Em conteúdos, em detalhes, em imagens que vai trazer muito, né, para o nosso aprendizado, tá bom? Então eu espero que vocês prestem bastante atenção nas riquezas dos detalhes que há, tá? O que a gente vai ver hoje, oitavo ano? Bom, hoje a gente vai trabalhar então com a nossa apostila, anota aí as páginas, a gente vai trabalhar a página 2, a página 4, tá bom? Rapidinho aí, já pega, se organiza aí, tá bom? Bom, o nosso item de hoje é paisagens naturais do continente americano e africano. O que a gente vai ver o oitavo ano? Paisagens naturais do continente americano e africano. Não é nada de estranho, né? A gente já estava trabalhando com esses dois continentes, né, anteriormente. Eu fiz algumas anotações para vocês, tá? Depois vocês pausem o vídeo para vocês fazerem a leitura, tá bom? A primeira anotação que eu coloquei ali para vocês: cordilheiras, vulcões ativos e extintos, florestas tropicais, elas existem há pouco tempo? As cordilheiras, vulcões ativos e extintos e as florestas tropicais, elas existem recentemente ou não? Não, né, meninos? Elas existem há milhares de anos. Ainda a gente tem que entender esse processo, né? Esse processo de como que se formou. Tudo a gente tem que entender, tá bom? Desenvolveu-se muito antes da presença do Homo sapiens no planeta. Então, tudo isso aqui, ó, as cordilheiras, os vulcões ativos, né, e hoje também os extintos, florestas tropicais, que elas existem hoje, né? Elas existiram muito antes da nossa presença, né? Da presença do Homo sapiens no planeta, tá? A gente vai voltar lá, ó, meninos. A gente vai voltar ao final da era paleozoica, né, 250 milhões de anos. Formou-se pelo encontro das massas continentais móveis, né? E essas massas, essas massas, né, móveis vai formar o quê? Um supercontinente, né, supercontinente, unidos, né? E eu vou chamar de quê? A gente vai chamar de Pangeia, tá bom? Mas antes disso, a gente adentrar nesse conteúdo aqui, pega a apostila de vocês, página 2. Essa página 2 traz para mim uma imagem, né? Uma imagem de torre de transmissão de energia em meio à floresta amazônica em Presidente Figueiredo, no Amazonas, tá? Aí fala assim pra gente: as densas selvas que perpassam vários países, entrecortadas por seus rios longos e caudalosos. Caudalosos é com grande fluxo, meninos, de água, tá bom? E muito extenso. Como o Congo na África e o Amazonas na América do Sul. São cenários que simbolizam a natureza tropical que predomina em grande parte da África e da América, tá bom? Achou interessante, meninos? Destaque, tá bom? Destaca, não entendeu? Faça uma anotação, tá bom? Porque quando a gente for ter a nossa transmissão ao vivo, né, eu possa vir tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Na página 3, vai trazer pra gente assim: o final da era paleozoica, há cerca de 250 milhões de anos, por exemplo, formou-se pelo encontro das massas continentais móveis, como eu já falei para vocês, o supercontinente chamado Pangeia. Partes dos atuais continentes africano e americano, bem como os demais, eles estavam agrupados, né?
formação das atuais grandes cadeias de montanhas, como a dos Andes e as montanhas rochosas na América, ou a cadeia do Atlas na África, se deu nos últimos 100 milhões de anos ou menos, quando os continentes adquiriram os formatos de hoje, né, próximo aos dias atuais. O que a gente vai entender então? O que faz essa Pangeia? A gente sabe que o quê? É como a gente pega todos os continentes, eles eram um só, tá bom? Então o que vai acontecer aqui? Eu coloquei para vocês aproximadamente, né, mais ou menos 225 milhões de anos atrás, a gente tem o que denominamos então desse supercontinente, que é denominado de Pangeia, tá bom? Então é como se fosse assim. Vocês sabem que eu não sou muito bem para desenhar, né? Mas a gente acredita que vocês entendem, tá bom? Então a gente era tudo assim, tudo unido, tá bom? Todos os continentes, tá? Então, com todos os continentes formados aqui em volta a gente tinha um oceano. Esse oceano, ele chamava-se Pantalassa, tá bom? Posterior isso, né, aproximadamente 225 milhões de anos. Já mais ou menos 200 milhões de anos atrás, vai acontecer o quê? Vai acontecer, né, uma divisão. Já começa a haver, né, uma separação. Essa separação de norte e sul. A separação da parte norte eu vou chamar de Laurásia. E na parte sul eu vou chamar de Gondwana, tá bom? Laurásia e Gondwana. Posteriormente, aproximadamente 65 milhões de anos, né? Eu vou ter a separação da América do Sul com o continente africano e eu coloquei para vocês aqui, mais ou menos como é nos dias atuais, todos o continente em seus determinados lugares, tá bom? O que vai acontecer? Por que aconteceu isso, essa união e essa separação que hoje não existe mais? A gente tem teorias, né? A gente tem várias teorias. Teorias quer dizer que aconteceu realmente, né? Não, você lê, você estuda e você acredita naquela que você quiser, tá bom? Eu vou falar para vocês uma das teorias, né? Tem umas mais aceitas e a gente tem outras teorias que são menos aceitas, tá bom? A gente vai colocar aqui para vocês o significado, de Pan e Geia. Presta atenção aqui, tá bom? Pan, ele vai significar todo e Geia vai significar terra, tá bom? Então esse é o significado de Pangeia, ou seja, toda a terra, tá? Pan significa todo e Geia significa terra, toda a terra. Tá bom? Então, uma dessas teorias, vou falar para vocês a de Alfred Wegener, tá? Alfred Wegener, tá? Que é a teoria da deriva continental, tá? Segundo ele não teve como comprovar, porque ele faleceu em um acidente antes, né? Ele estava fazendo uma excursão, alguns estudos, e ele faleceu. Então, ele não teve como comprovar, tá? Mas segundo os seus estudos deixados, as pessoas, a gente pode, né? Ver que realmente tinha sentido. Por exemplo, vestígios que foram encontrados no continente africano foram encontrados, por exemplo, na América do Sul, né? Então tem algumas provas, né? Entre elas a gente vê as semelhanças naturais, né? A gente vê a questão do relevo, a gente vê as formações geológicas, né? Se a gente observar todos os continentes, né? A América do Sul, ela vai se encaixar perfeitamente no continente africano e os demais, então a gente vê que todos se encaixam, né? Então a gente tem a semelhança natural, a questão de relevo, formações geológicas, né? E fósseis, né? Fósseis de animais que foram encontrados na América, foram encontrados no continente africano. Isso quer dizer o quê? Que num passado, né? Esses animais existiam em um único só lugar. A gente para e pensa, né, que faz algum sentido isso aí, tá bom? A gente tem o que também? A semelhança na vegetação. Então, se a gente for parar para pensar, existem, né? Hoje existiam várias semelhanças que a gente possa, né, que a gente para e pensa que realmente, né, Alfred ele não estava errado. Pode ser que ele estava certo, mas cabe a gente acreditar ou não, são teorias,
né? Teorias, tem várias teorias, tá bom? Bom, então a gente trabalha com qual continente, meninos? Continente americano e o continente africano, tá bom? Não esqueçam vocês que as questões cordilheiras, de vulcões, florestas, né? Elas existiram, né, há milhões e milhões de anos atrás, tá bom? Muito antes, né, da nossa presença, da presença dos nossos ancestrais, né? Homo sapiens, tá bom? No planeta. Vou pedir para vocês prestar atenção na apostila de vocês, página 3. O penúltimo parágrafo vai falar assim: percebe-se assim o quão dinâmica é a estrutura rochosa da Terra. De um lado, as forças do interior do planeta, as pressões tectônicas, né? Alfred, quando ele faleceu, ele não sabia a questão das placas tectônicas, né? Somente depois, a partir de tecnologias na Guerra Fria, através da tecnologia de somares, né, a década de 50, 60, a NASA ela vai detectar no fundo do oceano tem a presença, né, de rochas recém-formadas, né, que aí vai surgir a teoria das placas tectônicas, tá bom? Alfred, infelizmente, não teve como, né, ele não sobreviveu para, né, verificar isso aí, tá bom? Criam novas superfícies ao mesmo tempo que se desfazem outras. De outro, os agentes externos, agentes internos dentro, agentes externos fora, tá bom? Como o que? Agentes externos, como chuva, eu tenho vento, eu tenho variação climática, eu tenho gelo, tá bom? O processo descrito acima segue ativo ainda hoje, como mostram os terremotos, vulcões resultantes da atividade atual, tá bom? E aí traz pra gente uma imagem, né? A gente pode observar, eu gosto muito, né? De analisar a imagem, de dar uma atenção especial para essas imagens, tá bom? Ela traz informações riquíssimas pra gente, tá? O que é isso, professora? É um geyser, tá bom? O que é geyser? É uma fonte termal que entra em erupção periodicamente, tá? Tem uns que demoram um determinado tempo, minutos, segundos, tá? E vai acontecer a erupção, tá? Quente, né? De fonte termal aí. Então, esse geyser, a gente pode observar que tá aí pra gente, é no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, testemunhando a atividade vulcânica e tectônica na porção central daquele país. Essa imagem foi do ano de 2007, tá bom? E embaixo traz, né, uma observação. Um vulcão enorme capaz de entrar em erupção com consequências devastadoras e de longo alcance. Está há cerca de 70 mil anos inativo, né? Ele está inativo abaixo do Parque Nacional de Yellowstone. Trata-se de um dos vulcões mais monitorados do mundo. O que quer dizer isso? Que estudiosos e cientistas, eles ficam ali 24 horas, né, observando que qualquer alteração que possa acontecer, eles já estão, né, sabendo para alertar a população, tá bom? Na página 4, tem um assunto importante para gente, pra gente comentar, que é em relação à enorme fenda. O que é essa fenda? É um falhamento, né? Que acontece aonde? Que acontece no continente africano. O que é esse falhamento, essa falha, né? Tem um pedaço daquele continente que está o quê? Se separando. Professor, isso é verdade? Sim, isso é verdade, tá? Acontece esse falhamento e posteriormente, segundo alguns estudos, né, vai acontecer desse pedaço, né, se separar definitivamente do continente africano e ali onde era, né, o oceano, né, vai passar a tomar conta. A gente vai ver mais detalhado, tá bom? Muito importante esse textinho, eu só vou pegar os pontos importantes, tá? Depois vocês leiam com atenção. A enorme fenda que pode separar o chifre da África do resto do continente, né? Onde
Isso aconteceu em Mai Mahiu, é um pequeno vilarejo rural no sudoeste do Quênia, a 50 quilômetros da capital Nairobi. Ocorrem algumas chuvas intensas, né? Chove ali direto, tá chovendo, né? Acontecem inundações, acontecem alguns tremores, né? No solo ali. Mas em 18 de março, algo estranho aconteceu. Então tudo começa ali, dia 18 de março, né? O que vai acontecer? A terra começa a se abrir, tá? No dia 18 de março, então devido nessas chuvas, essas inundações, esses tremores, então tudo se começa ali, tá bom? Então as pessoas que moravam ali ficou desesperadas, logicamente, né? Achou que ia acontecer um desastre ali, né? Aí vamos seguir. A enorme fissura já tem quilômetros de comprimento e alguns metros de largura. Ela está ligada a uma falha tectônica conhecida como Vale do Rift, conhecido também como Rift Valley, conhecido também como Vale da Grande Fenda, na África Oriental, tá bom? Assim como ocorreu na América do Sul, separada da África, né, quando vai, aqui como eu falei para vocês, quando houve essa separação, há 138 milhões de anos, os geólogos estimam que chegará um momento em que o chifre da África também se desprenderá daquele continente. Qual continente? Continente africano, tá bom? A fratura mais interessante, escreve, começou na região de Afar, no norte da Etiópia, há cerca de 30 milhões de anos. Desde então, está se propagando, né? Está se aumentando rumo ao sul daquele mesmo local. Na direção do Zimbábue, há uma média de 2,5 a 5 centímetros por ano, tá? É a média que essa fissura ela vai aumentando, tá bom? Então, a média de 2,5 a 5 centímetros por ano. Ah, professora, não é muito, né, pra gente se falar. Mas pode ter certeza, né, que para essa questão dessa fratura, desse falhamento aqui, isso é muito, tá bom? Isso aqui é muito, tá? Então, quando essa quebra, né, desse falhamento, né, onde vai acontecer essa separação, né, do chifre da África, quando ela acontecer definitivamente, ela estiver completa, o que vai acontecer? Um novo oceano vai começar a se formar, né? E em um período de dezenas de milhões de anos, não é de hoje para amanhã, né? Olha só esse falhamento, né? Olha só a questão da Pangeia até chegar aos dias atuais. Foi questão de décadas? Não, foi questões de bilhões e bilhões de anos até chegar ao formato que a gente tem hoje dos continentes, né? Então, são questões demoradas, tá? Então, vai começar, então, a se formar um novo continente. O oceano inundará e, como resultado, o continente africano ele vai ficar menor, claro, né? Porque houve essa separação, né? O continente africano, ele passa a perder, né, uma pequena porção ali, tá bom? E haverá uma grande ilha no Oceano Índico, composta por parte da Etiópia, Somália, incluindo o chifre da África, né? E a gente pode observar, né? A gente tem essa imagem, né? Vocês aí no livro de vocês conseguem observar, né? Esse falhamento aí, o Vale da Grande Fenda é esse, né? Essas imagens, essa tirinha aqui de verde, né? Que vocês podem observar, tá bom? Vocês estão vendo o meu livro, eles estão tudo destacado, né? Tudo destacado. Destaca de vocês também o que vocês acharem importante, tá bom? Então, é muito importante vocês entenderem essa questão aqui, esse falhamento, né? O que vai acontecer se houver essa separação. A gente viu, né, que vai surgir ali um novo oceano, né? Mas não é questão de dias, de meses, de anos. São questões, né, que pode demorar séculos ali, tá
bom? Milhões de anos para acontecer, tá? O que eu quero que vocês façam agora, meninos? Quero que vocês peguem a apostila de vocês, né? Pega o LA de vocês, lá na página 4. Todo mundo, rapidinho, LA na página 4. A gente vai resolver algumas questões, não se preocupem, porque são questões que a gente vai resolver juntos, tá bom? Eu vou colocar as respostas aqui, porque eu sei que vocês gostam que a gente coloca, né? Para vocês depois dar uma pausa no vídeo, vai, né? Se você quiser fazer e depois corrigir, tá bom? Pode fazer, o vídeo vai ficar disponível para vocês, tá bom? Então eu vou apagar aqui, enquanto vocês pegam o lápis de vocês, pega a bolsinha de vocês e deixa aí do lado, tá bom? Bom, meninos, repetindo para vocês, página 4, exercício número 1, presta bastante atenção, tá bom? Ele vai falar assim, meninos, o exercício número 1. Leia o texto abaixo e em seguida responda a questão. Então, presta atenção, é relacionado ao que a gente já viu aí, né? Relacionado a geysers, né? Que a gente viu lá atrás, já na imagem, tá bom? A beleza fascinante dos geysers e fontes termais do Parque Nacional de Yellowstone, no centro-norte, da onde que ele localiza, dos Estados Unidos, existem por conta de um dinâmico e ativo conjunto de forças que se manifestam na superfície, porém a dezenas de quilômetros de profundidade entre as camadas da crosta e do manto. Aí vem a perguntinha, oitavo ano. Como se denominam essas forças e como elas podem afetar a atual superfície do relevo? Como que ela atua? Que tipo de força? Aí eu vou ter o que? Forças tectônicas. E essas forças tectônicas, ela vai estar relacionada ao movimento do próprio magma no interior da Terra, tá bom? No interior da Terra e ao longo do manto também, tá bom? Que pode romper, né, a crosta, originando o que? Originando vulcões, originando fontes termais, tá bom? Vou colocar no quadro para vocês, tá? Meninos, então assim ficou a resposta, né? São forças ou pressões tectônicas relacionadas ao que? Relacionadas ao movimento do magma, relacionadas
terra ao longo do manto e que podem romper, né, a crosta e vai originar o que? Caso ela rompa, vulcões, né, e fontes termais, no caso aí, os geysers, tá bom? O próximo exercício, o número 2, traz pra gente o quê? Traz pra gente um mapa, né? Analise um mapa que retrata uma parte da África Oriental e em seguida faça o que é solicitado, tá? Então essa parte desse mapa aí é da África Oriental, né? Vai mostrar para mim o que? Os vulcões, o limite das placas tectônicas e o Vale da Grande Fenda, né? Rift Valley, como pode ser chamado também, tá? É importante vocês analisarem, vocês olharem, né? Ver a composição de um mapa, né? As características que o mapa tem que ter, o título, a legenda, a escala, o indicador norte, né? Como a gente pode observar, tá bom? Número 2. Fala assim pra gente. Como se denomina essa região da África em destaque na imagem? Como se denomina? Como se denomina aquela região lá que está destacada na imagem? O Vale da Grande Fenda, Rift Valley, localizado na África Oriental, tá bom? Então coloca aí. Meninos, então isso aqui vocês têm que saber, tá bom? Como ele é denominado. O Vale da Grande Fenda ou Rift Valley, né, da África, e é localizado na onde? Na África Oriental, tá bom? A letra B. Meninos, está acabando, viu? Se vocês acharem necessário fazer algumas anotações, tá? Esse desenho no caderno de vocês, volta o vídeo aí, tá bom? E faça uma obra de arte no caderno de vocês, tá? A letra B, ela vai perguntar pra gente: o que ocorre com essa parte do continente? Que parte, professora? Aquela parte que acontece, né, que é chamada de Rift Valley. O que vai acontecer? O que está acontecendo? Ela está sofrendo o quê? Ela está sofrendo, né, um avanço de uma rachadura, né, essa fissura aí, que vai aumentando, né, de 2,5 a 5 centímetros por ano, né, pode vir a aumentar, tá bom? Então, está... Então, está o quê? O que está acontecendo lá? Está sofrendo o avanço de uma rachadura ou uma fenda. Aonde? Lá, né, no continente africano, lá na África Oriental, tá bom? E não esqueçam que essa fissura, essa rachadura, ela aumenta, né, de 2,5 a 5 centímetros por ano, tá bom, meninos? Hoje nós vamos finalizar, né, com essas questões, tá bom? Na próxima aula a gente vai dar sequência, tá? A gente vai dar uma retomada no conteúdo. Achou, meninos? Algo importante destacar? Destaca aí. Ficou com alguma dúvida? Faz anotação quando a gente tiver, né,
a nossa transmissão ao vivo, eu vou esclarecer essas dúvidas para vocês, tá bom? No mais, eu agradeço, né? Eu espero que 100% da sala, né, que são muitos, estejam, né, assistindo essa videoaula, tá bom? Façam as suas observações aí, tá bom? Depois a gente vai participar todo mundo junto, né? Espero que possamos tornar logo, né, meninos? No mais, um grande abraço, tá? A todos vocês. Bons estudos, tá bom? Bom retorno, tá bom? E fiquem com Deus, tá bom? Beijo!